Paz do Senhor, irmãos, paz do Senhor, irmãs. Mais uma vez estamos juntos para adorar a Jesus Cristo. Lhe convido para a oração. Amado Deus e Pai, te adoramos por esta noite, pela bênção de estarmos reunidos. Que a tua graça, a tua bondade e misericórdia seja sobre todos nós. Abençoa-nos em nome de Jesus e recebe, ó Pai querido, a nossa adoração e louvor. Amém. Vamos louvar o Senhor, queridos irmãos, com um cântico de nossa harpa cristã. Louvarei ao meu amado, sobre todos exaltado, por seu sangue foi comprado, todo dele sou. No seu nome a melodia, com suave harmonia, enche as almas de alegria, esse som, Jesus, digno é de confiança, muito fiel e sem mudança, nele está minha esperança, bem seguro estou, seu caminho vou seguindo, sua força me sentindo, na carreira prosseguindo, até no céu entrar, lá verei meu Rei glorioso, coroado majestoso, mais que todos amoroso, meu Senhor Jesus. Adoramos a Deus por esse belíssimo louvor. Nesse momento lhe convidamos para o ofertório. Malaquias 3, 10 e 11. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Meus irmãos e irmãs, está aí na sua tela os dados bancários do Ministério da MDF, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, e contamos mais uma vez com a sua fidelidade. Mais uma vez, irmãos, nossa gratidão a todos que são fiéis. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse teu servo, por essa tua serva, que com alegria e fidelidade entregam dízimos e ofertas na tua casa. Agora, Senhor, dá a bênção especial sobre cada um deles, em nome de Jesus Cristo. E também rogamos, fala conosco por intermédio da tua santa palavra. Amém. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, é com muita alegria, com muita satisfação que eu estou hoje aqui novamente para meditar com os irmãos acerca de um trecho da Palavra de Deus. Hoje a nossa breve meditação será feita a partir do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 18, versículos 37 e 38. Evangelho segundo João, capítulo 18, versículos 37 e 38. Por gentileza, abra sua Bíblia e leiamos juntos
a palavra do Senhor, que nos diz assim: Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou o rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, esse diálogo entre o Senhor Jesus e Pilatos ocorreu após o julgamento religioso do Senhor Jesus na casa do sumo sacerdote. Os judeus, na época, estavam proibidos de aplicar a pena de morte, estavam proibidos pelo Império Romano. E então, o Sinédrio, os judeus religiosos, após o julgamento na casa de Caifás, solicitaram ao Império Romano, na pessoa de Pilatos, que o Império Romano então aplicasse a pena de morte conforme o julgamento religioso que havia ocorrido. Muito bem. No meio do julgamento, já agora realizado por Pilatos, Pilatos pergunta ao Senhor Jesus o que é a verdade. Em tantas ocasiões, o Senhor havia dito o que era a verdade. Em João, capítulo 14, versículo 6, o Senhor diz: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ainda em João, capítulo 17, versículo 17, o Senhor disse: Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, dirigindo-se ao Pai em oração. E ainda no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, está dito assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne, a palavra se fez carne, cheio de graça, cheio de verdade. O Senhor Jesus, o Verbo eterno, a palavra, é a verdade. E ele disse isso nos versículos que constituem a base da nossa breve meditação. Para isso nasci, para isso tornei-me homem, para isso revesti-me da carne do homem. Para isso vim ao mundo, para isso saí, deixei a eternidade, o seio da Trindade, para vir a este mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Pilatos não reconheceu a verdade que estava diante de si e nem parou para ouvir a resposta quando perguntou para o Senhor Jesus o que seria a verdade. A palavra nos diz que ele perguntou
que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus. Nem esperou a resposta. Na época de Pilatos, a filosofia já tinha diversos conceitos de verdade. A verdade já era buscada. E hoje não é diferente. Há inúmeros conceitos de verdade, verdade entre aspas. A filosofia continua sua busca pelas verdades, com predileção pela verdade relativista. Nietzsche, Max Weber, Foucault, tantos outros. A biologia tem lá as suas buscas pela verdade. Faz de uma teoria sem Deus, uma teoria, a sua verdade inquestionável. O darwinismo, de Charles Darwin. O neodarwinismo, de Richard Dawkins, que exclui Deus da vida. A psicologia também busca a sua verdade. É o poder de Adler, é o prazer de Freud, inúmeras verdades. Até mesmo as redes sociais também têm as suas versões da verdade, com os seus softwares, os seus algoritmos, gerando tendências na sociedade, polarizando opiniões, porque isso vende, são as verdades. E muitas pessoas estão sendo submetidas a essas verdades, entre aspas, de forma acrítica, sendo conduzidas. Passam, por exemplo, nas redes sociais, horas e horas submetidos ao curso dessas verdades menores, dessas verdades que apequenam, que diminuem o homem, que o machucam, que o ferem. Inclusive, por conta das redes sociais, um pastor norte-americano, o pastor John Piper, diz uma coisa interessante, que a maior utilidade do Facebook, do Twitter, e eu poderia acrescentar tantos outros, né? Instagram, WhatsApp, a maior utilidade dessas redes sociais será demonstrar no último dia que a nossa falta de oração não foi por falta de tempo. É uma frase muito dura e que nós precisamos estar muito atentos a ela. Mas nós, ainda que não estejamos alienados dos conceitos humanos, dos estudos das ciências humanas, porque nós as estudamos, nós as dissecamos, nós as conhecemos, mas a nossa confiança está na verdade absoluta. É nela que está a nossa esperança. Nós nos sentamos aos pés da verdade maior, da verdade perfeita, absoluta, que é o Senhor Jesus, que é a palavra de Deus. Nós nos sentamos aos pés dele, alegres, para ouvi-lo falar, como Maria, a irmã de Lázaro e de Marta, fez. Assentou-se aos pés do seu Senhor, escolhendo a melhor parte. As verdades humanas nos dizem
que esta vida é tudo o que há. A verdade do Senhor nos diz que aqui é só o começo. A eternidade nos espera. As verdades, entre aspas, sempre, as verdades humanas, nos dizem que o ser humano é o ser mais complexo, mais completo que existe. A verdade do Senhor nos diz que o ser humano é um mero reflexo do ser de Deus. É sua imagem e semelhança apenas. Embora o homem confie em tantas verdades menores, como que a confiar em carros e cavalos, nós confiamos no Senhor. Nós fazemos menção do nome do Senhor. E assim levantaremos bandeiras de vitória. Nós não construímos a nossa casa sobre areia, sobre verdades menores, sobre fragmentos de pedra, fragmentos de rocha, que é o que a areia é. Não. Nós construímos a nossa casa, a nossa vida, sobre a rocha, que é a palavra do Senhor, que é o Senhor, o Verbo eterno, a palavra eterna. Como o próprio Senhor havia dito a Pedro, em Cesareia, quando Pedro fez a sua confissão, o Senhor perguntou, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro disse, o Filho do Deus vivo. E o Senhor disse a Pedro, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai. E eu te digo que tu és Pedro. E na palavra, na língua original, quando ele diz tu és Pedro, Petros, pedaço, fragmento de pedra. Tu és Petros. E sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. Que rocha? A rocha que é o próprio Senhor Jesus, que é a declaração de Pedro acerca de quem Jesus é de fato, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós estamos assim, assentados, firmados sobre a rocha, sobre a verdade absoluta, perfeita, coesa, granítica, firme do Senhor Jesus. E não sobre verdades, fragmentos de verdades, fragmentos de pedra humanos. Estamos firmados sobre a rocha da verdade do Senhor Jesus. Pilatos abandonou a verdade. Ele nem quis ouvi-la. Ele escolheu a conveniência de agradar aos religiosos judeus. Ele escolheu a conveniência de evitar problemas. Ele escolheu a covardia porque ficou com medo de ser acusado de traição a César, ao imperador romano. A verdade estava ali, diante dele, mas ele escolheu
a mentira. Escolheu a conveniência humana. Escolheu o temor, a covardia humana. Mesmo confessando que não achou nenhum crime em Jesus, Pilatos virou as costas à verdade. Mandou açoitar um homem sabidamente inocente, e o açoite, os irmãos sabem muito bem, era uma tortura terrível. Muitos açoitados sequer sobreviviam aos açoites romanos. E Pilatos submeteu o Senhor Jesus aos açoites, mesmo confessando que não havia encontrado nele crime algum, porque virou as costas à verdade. Escolheu as verdades menores dos homens, as verdades convenientes, as verdades do caminho mais fácil perante os homens. Meus irmãos, que nós sejamos fiéis à verdade, sem negá-la jamais, que jamais viremos as costas à verdade, que é o Senhor Jesus, que é a sua palavra, que é o seu conselho. Mesmo diante de conveniências que se nos apresentam cotidianamente, desse jeito é mais fácil. É só uma infraçãozinha de trânsito. Ninguém está vendo. É só uma cola na escola, na faculdade. É só um suborno. Enfim, tantas coisas que se apresentam diante de nossas vidas todos os dias e que são oportunidades para nós virarmos as costas à verdade, à palavra de Deus, ao conselho de Deus. Que conosco não seja assim, que possamos ficar aos pés do Senhor, como fez Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta, ouvindo, sendo alimentado da verdade, da palavra do Senhor, da sua presença. Façamos diferente de Pilatos. Todos os dias, fiquemos firmes na verdade do Senhor, na palavra do Senhor, aprendendo e cumprindo, não sendo meros ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. O pastor Dias trouxe uma mensagem domingo para a igreja, onde falava também sobre isso, quando Deus convocou Josué para assumir a liderança do povo de Israel. Josué foi chamado a meditar na palavra de Deus e a cumprir o que nela estava escrito, para que ele fosse vitorioso, para que ele andasse segundo a vontade de Deus. Que conosco também seja assim. Sejamos ouvintes e praticantes da palavra, da verdade, sem jamais negá-la, permanecendo fiéis ao Senhor. Os estudiosos
da palavra de Deus dizem que nesse diálogo acerca do qual nós estamos meditando, o Senhor Jesus estava ali cumprindo o que ele mesmo havia profetizado acerca de si. Ele seria entregue aos gentios e ele seria levantado, ou seja, seria crucificado, erguido do solo, que é a forma de aplicação da pena de morte pelos romanos, a crucificação. Ele havia predito, ele havia profetizado. Na verdade, dizem os estudiosos, quem estava sendo julgado ali, quem estava sendo testado ali, era Pilatos. Diante da verdade. E Pilatos falhou no teste. Pilatos não foi aprovado. O Senhor Jesus deixou muito claro a ele que ele não era uma afronta a César. Ao contrário, no versículo 36, um versículo antes do nosso texto principal, o Senhor Jesus responde a Pilatos assim: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Mesmo assim, Pilatos escolheu virar as costas à verdade. Não encontrando crime algum naquele homem, mandou açoitá-lo e depois crucificá-lo. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, diferente de Pilatos, pela graça de Deus, que nos testes diários a que somos submetidos, pela permissão do Senhor, que nós sejamos aprovados, que nós fiquemos firmes na verdade do Senhor, que nós fiquemos fincados na palavra, firmados na rocha que é o nosso Deus. Ainda que para isso tenhamos de sofrer danos, tenhamos de padecer, tenhamos de ser humilhados, ridicularizados por vezes, permaneçamos firmes na verdade. Permaneçamos firmes no Senhor. Amém? Amados irmãos, amadas irmãs, que Deus nos ajude pela sua misericórdia e pelo seu poder, para que sejamos fiéis à verdade todos os dias, para a honra e glória do nome dele. Que Deus os abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, amanhã, aliás, no domingo, teremos a ceia do Senhor. Às 9 da manhã temos escola bíblica dominical e depois às 10h30 a ceia do Senhor. Faça sua inscrição e participe da ceia deste domingo às 9 da manhã, escola dominical, e depois a ceia do Senhor, presencial, escola dominical para jovens, adultos, para os primários e também para os juvenis. Demais classes serão transmitidas online. Também, sexta-feira, culto dos jovens, às 19 horas, por Skype, na coordenação da missionária Dirley. Às 20 horas, o culto de varões, na coordenação do pastor Cálio Júnior, também por Skype. E atenção, obreiros, no sábado, às 19 horas, nós teremos reunião geral
e nós vamos enviar o link também para o grupo dos varões. Domingo à noite, permitindo Deus, 19 horas, o nosso grande culto público. Reforçando então que domingo pela manhã, 9 horas, escola bíblica dominical presencial para a classe de jovens adultos, primários e juvenis. E à noite, 19 horas, o culto público, sendo que pela manhã, às 10 horas, teremos a ceia do Senhor presencial. Agradecemos a Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar para o encerramento. Amado Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta noite, porque o Senhor guardou, abençoou, protegeu, livrou. Glória e louvor ao teu nome. Rogamos agora que o Senhor continue com a tua mão estendida sobre teus servos e servas, sobre esta grande nação. Repreende a ação, Pai querido, o poder das trevas sobre este país. Intercedemos pelas autoridades constituídas e pedimos ainda a ti, ó Deus, que aquilo que permanece ainda oculto e escondido, que venha ser, ó Pai, trago à tona, para que o mal seja desfeito e o mal seja também envergonhado. Pedimos a tua bênção, fica conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, vamos proclamar juntos o nosso lema? Adoração, milagres e salvação. 2020, ano de renovo e restauração em nome de Jesus. Amém. A bênção apostólica, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos e os que creem de um comigo. Amém. Paz do Senhor, amados. Deus vos abençoe. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu
teus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu.